Por um lado, a questão de eu ter ido em relação a nessa parte de ensino foi porque era o jeito que eu via que eu conseguia aprender, né? Então, era um jeito, era uma ferramenta que eu usava, uma tática que eu usava para eu poder estudar melhor. Na medida que eu me comprometia de ensinar aos outros, eu me obrigava a estudar mais. E eu até hoje faço isso também. Eventualmente, eu gosto de assumir aulas que eu não domino tanto, mas justamente com o intuito de, ao assumir um compromisso, eu falo assim, agora eu vou ter que estudar isso, vou ter que estudar bastante para poder entregar uma boa aula, por exemplo. Então, na verdade, ela começou como uma ferramenta para eu estudar mais, nem tanto por uma vocação de ensinar, mas depois eu fui vendo que ensinar era uma coisa que eu gostava muito. Dentro desses últimos 10 anos, então, 10, 12 anos, eu fui mais forte nisso ainda, e em 2011 eu fui convidado para ser chefe da Catarata da Escola Paulista, porém, foi quando o pessoal me conheceu, mas eu já tinha tido uma experiência prévia em ensino, tendo chefiado a Catarata do Hospital SEMA, a Catarata lá do Serviço de Residência de Mogi das Cruzes, de Jundiaí, uma época também. Então, eu ganhei bastante experiência até chegar nessa chefia da Catarata da Escola Paulista, e depois da Escola Paulista ainda, eu ajudei a montar e organizar a Catarata do IPEPO também. Legal. E conta pra gente, doutor Milton, não só pra gente, mas também pros nossos ouvintes, como é que tá sendo, assim, atualmente você? Você tem se dedicado mais ao ensino, tem operado, feito cirurgias de catarata também, e como que você percebe o mercado pro cirurgião de catarata nos dias atuais? A questão de ensino é uma coisa que eu gosto muito, porque ao estar perto do jovem, eu me estimulo a estudar mais, eu me estimulo a me manter sempre atualizado, é um desafio. E, por outro lado, justamente ao me dedicar ao ensino, e hoje 2/3 do meu tempo são dedicados a ensino, eu diria 1/3 é operar, atender, alguma coisa assim, e 2/3 é ensino. Mas o fato de eu ter realmente usado a parte de ensino de um modo mais intenso, e inclusive viajado o Brasil inteiro para isso, dando aulas e tudo mais, foi uma oportunidade muito grande que eu tive de conhecer mais gente, mais colegas mais velhos, colegas mais novos. Então, eu adoro isso porque eu acho que isso me dá uma visão bastante ampla do mercado, em termos de alguns aspectos. Uma das coisas que eu vejo é que a oftalmologia de modo geral e a cirurgia de catarata em particular, ela tem muitas oportunidades de carreira. E é nesse sentido que eu tenho trabalhado nos últimos 10, 12 anos, como eu falei, porque eu enxergo um novo caminho para o cirurgião de catarata, e eu acho que é minha tarefa, e eu faço isso proativamente, minha tarefa é ajudar a compor esse novo caminho de um novo perfil de cirurgião de catarata. É uma coisa bastante ambiciosa, é uma coisa, eu acho, que me motiva bastante, porque é difícil, porque é uma coisa que tem que atingir muita gente, porém eu acredito sempre assim que você, com pequenas sementes, com esforço diário, de grão em grão, você consegue lá na frente fazer grandes mudanças. Então, eu sou muito persistente, eu sou muito resiliente. Meus trabalhos, eu nunca faço trabalho de curto prazo, todos os meus projetos são de longo prazo. Por exemplo, eu tenho um grupo de estudos agora que ele dura 1 ano e atualmente ele está com 90 pessoas. Você entra em março, faz até março do ano seguinte, tem toda uma programação, e eu já estou no 6º ano de grupo de estudo já. Ele começou com 4 pessoas, foi crescendo, hoje tem 90 pessoas, e eu já acreditava nesse modelo. Eu começo todos os meus projetos bastante pequeno para ganhar experiência, e na questão de educação continuada em oftalmologia / catarata, eu acho que tem um trabalho enorme para ser feito, porque o mercado mudou, as pessoas mudaram, a população mudou, a tecnologia mudou e vai continuar mudando. Então, ensino e capacitação tem muita importância.
E você comentou do novo perfil do cirurgião de catarata, que parece que está mudando. Qual que seria exatamente esse perfil novo do cirurgião? Um perfil mais arrojado? Um perfil... O que isso quer dizer com esse perfil novo do cirurgião? É interessante, porque, na verdade, a gente tem que olhar o mercado e olhar o que existe e realmente incorporar o que a gente está enxergando na nossa frente. O que eu vou falar aqui não é nenhuma novidade e não é nenhuma predição do que vai acontecer. Se a gente olhar um jovem hoje que está entrando no mercado entre 30 a 35 anos de idade, ele vai aí operar pelos próximos 30 anos. Nós estamos no ano 2022, ele vai operar até 2050, 2060. Só aí a gente já percebe que tem muita mudança para acontecer nessa geração dele ainda, na fase dele. Então, ele saber incorporar as mudanças que acontecem, que já estão acontecendo, eu acho que não é uma coisa opcional, né? Eu acho que muita gente se forma hoje com um molde de 20 ou 30 anos atrás. Às vezes ele quer seguir um template do pai dele, do irmão mais velho dele, de um colega que já está nativa, e ele olha esse colega que já está nativa, o cara já está há 15 anos lá. Então, 15 anos no mundo de hoje é muita coisa. Então, se a gente for olhar realmente o que está acontecendo hoje e o template que ele tem que ser formado para os próximos 20 ou 30 anos, é uma coisa muito brutal, uma coisa muito forte. Se ele usar um template antigo de eu vou fazer X coisa e vou ficar na minha zona de conforto, ele já começou bastante atrasado, ele já está bastante para trás. Então, o grande desafio para o jovem hoje é saber incorporar a carga evolutiva do qual ele vai ter que saber integrar na carreira dele. Não é uma coisa tão opcional, né? Ele vai ter que saber como se capacitar continuamente frente às mudanças que vão acontecer. Então, assim, pelo que eu entendi, você acha que o cirurgião de catarata hoje em dia, ele tem que ser um cara... Acho que isso não é nem só na cirurgia de catarata, né? É todo médico, ele tem que estar atento às mudanças e tem que estar o tempo todo fazendo mudanças de rota e o tempo todo buscando novos conhecimentos e estar na fronteira ali do que está sendo produzido de novidades em lentes, em equipamentos. Ele não pode ficar acomodado porque realmente as coisas mudam muito rápido, né? Em poucos anos, muitas tecnologias surgem, as coisas vão mudando muito rápido e quem não tiver adepto, não tiver assim, atento a essas mudanças, vai ficar muito para trás, né? Quem tiver na zona de conforto e quiser sempre manter ali aquele estilo, aquele padrão, de repente o cara vai ficar muito atrasado, né? Eu ia dizer, e se projetando, né? Olhando para frente, que ele comentou, 40 nos anos 2050, 2060, não olhando para o cirurgião que era 20 anos atrás, porque você vai estar se comparando com o passado, uma coisa que já foi, né? Então tem que estar projetando aquilo que vem. Esse template não existe mais. Ele está olhando para um espelho que não existe mais. E isso para todas as carreiras, né? Isso para todas as áreas do conhecimento, para todos os trabalhos. Então, por exemplo, como eu falei, eu venho de um outro mindset. Aos 18 anos de idade, eu li um livro que chamava A Terceira Onda, que é um livro dessa grossura, do Alvin Toffler, que ele falava sobre a era do conhecimento, isso em 1980, ele lançou esse livro. Então, em 1980, eu meio que já era nerd, e eu já li um livro que falava que o ativo mais valioso da sociedade nos próximos anos, isso, de novo, era 1980, seria o conhecimento. Desde quando eu me formei, e eu falei para vocês que no começo da minha carreira eu fiz um pouco de retina, fiz neurooftalmo e tudo mais, eu sempre dediquei 20% mais ou menos do meu tempo a estudar. Eu não atendia e nem operava. 20% era para dedicar ao investimento, ao meu conhecimento. Porque a única coisa que me mantém, eu diria assim, atualizado. Então, a maioria das pessoas, ela, depois que ela se forma, ela não racionaliza sobre o tempo que ela tem que se dedicar para se manter na crista da onda, que é onde ela foi colocada depois que ela se formou. E ela não percebe que se ela não continuar nessa onda, nessa crista da onda,
e aí eu diria 20% do seu tempo se dedicando a estudar e tudo mais, rapidamente essa onda vai quebrar e ele vai ficar para trás, e para você recuperar isso é mais difícil.